Rapaziada, é o seguinte, ó, bora falar sobre mercado da bola, tá? Vamos falar sobre o Eric, porque tem novidade, negócio aí muito bem encaminhado, informação que trouxe aí o Globoesporte.com, tá? A Gabriele Gomes trouxe a seguinte informação. O Vitória elevou a proposta e encaminhou a compra de Eric do São Paulo. Na mira do Coritiba, o atacante de 28 anos vai assinar um contrato com o Rubro Negro por 3 temporadas por 7 milhões de reais, tá? Então tá a informação do GE. O Coritiba tinha feito... Na verdade, o Vitória já tinha feito uma proposta, estava negociando ali, né? Aí chega o Coritiba com proposta de 6 milhões e pouco, né? 1 milhão de euros. Ali parecia que o negócio ia se desenrolar para ele pro Coritiba, né? Eu até falei, parece que vai aí o Eric pro Coritiba, parece que vai encaminhar aí as coisas. Aí o Vitória foi lá, irmão, fez uma proposta de 7 milhões e encaminhou, né? Ele deve assinar um contrato aí de 3 temporadas com o Vitória, ele que já estava no Vitória esse ano, só que por empréstimo, né? Uma coisa que me pega aqui é o seguinte, né? Assim, vamos lá. Saiu uma informação, né, de que o São Paulo estava estudando ir para a justiça, né? Porque o Vitória deve 9 milhões de reais para o São Paulo. E não pagou, né? A gente sabe que o Vitória tinha 3 pendências ainda com o São Paulo, que era o empréstimo, o valor do empréstimo do Eric, o valor do dinheiro da multa pelo Eric ter jogado contra o São Paulo na última rodada do Brasileiro, e o Vitória deve ainda, para quem não lembra, o Wellington Rapp, né, que o São Paulo vendeu para o Vitória. Nem tá mais lá, só que ainda não terminou de pagar, né? Então, não sei se algumas dessas três pendências foram pagas, né? Mas o que a gente sabe é que o Vitória deve 9 milhões. Às vezes acertou uma pendência e faltou só 2, né? Pode ser isso também. Mas o fato é que o Vitória devia, no caso, deve 9 milhões e agora vai comprar o Eric por 7, né? Então, tipo assim, o São Paulo tá indo pra justiça porque não tava recebendo. Ele vai vender um jogador pra esse clube que não tá te pagando? Tipo assim, faz sentido isso? Não faz, né? Porque o Vitória não tá pagando o São Paulo aí pelos acordos que eles fizeram anteriormente, né? Mas tá aí 7 milhões pelo Eric. Muita gente falando, pô, podia ter conseguido algo melhor. Poderia, né? Ainda mais que ele fez uma boa temporada lá, né, cara? Foi muito bem, foi destaque do Vitória aí, que conseguiu ali na última rodada se livrar da Série B, né? Conseguiu permanecer na Série A. Mas ao mesmo tempo o São Paulo trouxe ele só pagando salário e luva, né? Ele tava no Ceará, o São Paulo acertou um pré-contrato com ele, ele veio de graça que a gente fala que o São Paulo não pagou direito econômico. Pagou ali salário e luva. Evidentemente todo mundo tá livre, recebe luva pela assinatura do contrato e por não ter nenhum vínculo não ter vínculo com outro clube, né? Então, tá aí, cara, assim, sinceramente, rapaziada, quando eu vi informação que ele seria negociado, a gente sabe muito bem como é que funcionam as negociações do São Paulo. Eu pensei que seria um valor menor que esse aí, entendeu? Mas tá aí 7 milhões de reais, sinceramente achei um negócio ok, tá? Não acho que, nossa, foi um negócio horrível, mas também nada demais, né? Um negócio ok aí pelo jogador que o São Paulo trouxe pagando luvas e também salário, né, cara? Não pagou os direitos econômicos do jogador. Belezinha, meu parceiro? O nosso querido Rafinha, aí que foi o homem que levantou a taça da Copa do Brasil em 2023, ele participou de um jogo aí festivo, né? Acontece muito aí nos finais de temporada, e ele deu uma entrevista pro GE e foi perguntado para ele, né, sobre o momento aí do São Paulo, e ele falou o seguinte, abre aspas: pois é triste. A gente gostaria muito que o São Paulo tivesse chegado nas finais, no final do ano sendo campeão. Mas infelizmente esse ano não está saindo dessa forma. Mas a gente está torcendo para que o São Paulo retorne aos trilhos. Que a presidência coloque as coisas do jeito e da forma correta. Do jeito que tem que ser. Não estou dizendo que está correto, mas tem algumas coisas que tem que ajustar. Cada dia parece uma notícia nova. Isso aí deixa a gente chateado, né? A gente que participou, fiquei 3 anos lá dentro. E a gente não estava vendo essas coisas. Esses escândalos acontecendo. Essas notícias chatas. Então a gente troca isso, a gente torce para que as coisas sejam mais claras. O São Paulo não pode ficar passando por isso. Fecha aspas para o Rafinha, né, o homem aí que levantou a única Copa do Brasil, na Copa do Brasil inédita do São Paulo aí em 2023, né, cara? Muita gente fala que ele é ídolo, muita gente fala que não, né, mas acho que independente de ser ídolo ou não, um cara importantíssimo na história do São Paulo, né? O maior título que a gente ganhou aí muito tempo foi ele que levantou, era um capitão, um cara que fede a título, né, cara? Onde o cara vai, ele ganha título,
né? Tem até as brincadeirinhas que ele faz, né? Que onde ele vai caneco, né? Onde ele vai título, ele consegue conquistar as coisas, é um cara vitorioso, aquela liderança positiva, né? E, tipo assim, pô, eu adoro o Rafinha, né? Não sei se ele chegar cedo, mas é um cara ali, irmão, que, tipo assim, é um cara que a gente respeita, que a gente gosta, né? Um cara que se tivesse no São Paulo, tivesse um cargo aí no São Paulo, pô, seria muito bom, né? Porque ele é um cara que tem de futebol, é um cara que é um líder, né? E uma coisa, por exemplo, que a gente não tem mais, né? Porque quando o Rafinha vai embora, né? Ele era o líder do time, quando ele vai embora, vira o Luiz Gustavo o líder do grupo. Ô Luiz Gustavo, né? Tanto que vocês viram aquela entrevista que ele deu contra o Fluminense, não foi à toa, né, cara? Não foi que o Luiz Gustavo ali, né? Não foi uma coincidência o Luiz Gustavo. Não, não foi. Aquele recado ali é do elenco inteiro. É que o Luiz Gustavo é o capitão, né? O Luiz Gustavo foi embora e não tem mais um capitão como esses caras. E faz falta um cara desse. Faz falta, né? Então tá aí o Rafinha, né, falando aí sobre a situação do São Paulo em entrevista ao Globoesporte.com. Esse é um cara que um dia eu queria ver ele trabalhando no São Paulo. Entendeu? Fazer a ponte ali entre jogador e diretoria, né? Ou então um dia ter um cargo aí importante no São Paulo, desde que ele tenha capacidade, evidentemente, né, cara? Aí com estudo, né, para poder, evidentemente, exercer um cargo, né? Porque não é só porque, pô, a gente adora o Rafinha, foi campeão, que ele tem capacidade de dirigir qualquer cargo. Não é assim, né? A gente viu o Raí ser um horror no São Paulo, né? Pô, o Raí, como jogador do São Paulo, é fantástico. Um dos maiores ídolos da história, para muitos o maior. Agora, como dirigente, um horror, o Raí. O Lugano, um horror, né? E aí o próprio Muricy, né? É que o Muricy, ele tem uma participação menor em relação a dirigente, né? O Muricy é um coordenador, né? Tem um monte de pessoas na frente dele, mas como coordenador, a gente também tá decepcionado com ele. Então, tipo assim, o Rafinha, né? Se um dia ele tiver aí estudo, capacidade para dirigir um cargo no São Paulo, seria legal, né? Ou então, como eu falei, né, cara, fazer aquele meu campo ali de jogador, né, de elenco, diretoria, isso também é um papel importante que tem que ter nos clubes, né? Então, um cara que um dia eu gostaria que ele voltasse para São Paulo, né, para trabalhar de alguma maneira. Ele é um cara que, tipo assim, a gente gosta muito dele, né, cara, por motivos óbvios, é uma liderança positiva aí no São Paulo, né? Um cara que a gente gosta bastante dele aí por motivos óbvios, né? Bom,